Olá e sejam bem-vindos a mais uma história do Reddit. Dê like e se inscreva, pois isso me ajuda demais e você também não perde mais nenhuma história. Tentar drogar ** para uma garota inocente em uma festa? Não. Não enquanto eu estiver aqui. Então, para simplificar, eu era um merda quando criança. Eu costumava roubar de lojas e familiares, xingar e jogar coisas em pessoas aleatórias na rua, fumava desde os 12 anos e não dava mínima para ninguém além de meus amigos. Eles eram minha família de verdade, ou assim eu pensava, e o grupo de nós 5 causaria problemas todos os dias. Meus pais, embora nos meus últimos anos tenham me dito que deveriam ter sido mais eficazes em sua disciplina, realmente não eram os culpados. Eu era apenas um garoto confuso. Eu costumava pensar que fazer todas essas coisas me deixava legal. Eu realmente não posso descrever o quão superior eu me senti quando fiz adultos com medo de mim, mas isso me fez sentir poderoso, e o poder era algo que eu desejava quando era mais jovem. Eu poderia continuar falando sobre meus pecados, mas o fato é que eu estava ferrado da cabeça. Fiz as pazes onde pude com quem pude, mas você não está aqui para se autoflagelar, está aqui para se vingar. Para encurtar a história, quando eu tinha 16 anos, meus pais finalmente se cansaram e, apesar de todas as minhas birras e gritos e até mesmo alguma violência física contra meu pai, eles decidiram me colocar em uma escola para jovens problemáticos. Eu chamo de escola, mas o que realmente era uma instituição militar que ensinava disciplina das maneiras mais brutalmente eficazes, ao mesmo tempo em que oferecia algumas aulas de alfabetização e matemática ao longo do caminho. Sem entrar em muitos detalhes, direi que esta escola me mudou. Embora agressivo, violento, arrogante e quase homicida quando fui largado na porta deles, os homens que dirigiam este acampamento me derrubaram. Fiquei lá pouco mais de um ano. Sem telefonemas, sem visitas em casa, sem acesso ao mundo exterior. Por um ano inteiro, eu tive esse acampamento e esses conselheiros, esses homens durões da vida real me ensinaram o quanto eu realmente era uma mancha de merda. No final do meu segundo verão, eu era uma criança mudada. Eu lutei, gritei e levei chutes na bunda mais vezes do que posso contar, mas, eventualmente, fui derrotado. Esses homens me ensinaram que os homens de verdade simplesmente não agem como eu, e que o tipo de caminho que eu estava seguindo me levaria à prisão ou à morte. Eles foram brutalmente honestos sobre isso, especialmente este conselheiro J. No final da minha estadia, considerei J um segundo pai. Embora eu odiasse no início por me fazer sentir inferior, ele realmente me fez um favor ao me ensinar como meu comportamento era tóxico, e até hoje ainda penso nele como uma espécie de herói. Ele foi a principal pessoa que me considerou pronto para voltar para casa. Mas a história por trás está ficando muito longa, então vamos à história real. Quando voltei para casa, havia mudado de um pequeno idiota abusivo para um jovem um tanto civilizado, pronto para assumir meu último ano do ensino médio. Eu estava nervoso para voltar, já que havia me adaptado ao estilo de vida disciplinar da escola, mas também estava animado. Eu sentia falta dos meus amigos e esperava que eles simplesmente me aceitassem de volta, apesar do fato de eu não falar com nenhum deles há mais de um ano. E para meu alívio, fui aceito de volta de braços abertos. Um dos meus amigos mais próximos mudou de estado desde que eu estive fora, mas os outros 3 ficaram em êxtase ao me ver. Nas semanas seguintes, me acalmei e não passei muito tempo com eles fora da escola. Meus pais estavam testando quanto eu havia amadurecido desde que voltei e estavam estabelecendo limites sobre quando eu poderia sair, quanto tempo poderia ficar fora e para onde poderia ir, etc. Eu estava determinado a provar a eles que não era a mesma merda que arruinou suas vidas todos aqueles anos, então eu segui suas regras e só conversei com meus amigos durante a escola. Tudo isso é relevante, por causa do que aconteceu a seguir. Eu tinha entrado para o time de futebol da escola, do qual todos os 3 amigos faziam parte, e uma noite depois do treino, todos os meus companheiros estavam no ginásio, suados e sujos, mas satisfeitos conosco. Eu estava rindo e conversando tanto com meus 3 melhores amigos que nem percebi que éramos os últimos a restar no ginásio. Mas foi aí que a conversa começou a ficar ruim. Um dos meus amigos, vou chamá-lo de F1, amigo 1, para simplificar, começou a me contar sobre uma festa da faculdade a que todos planejavam ir e como eles vinham invadindo as festas da faculdade há alguns meses, desde que era fácil acesso a garotas e bebidas.
Eu estava hesitante sobre isso porque não achava que minha mãe e meu pai concordariam em me deixar ir, mas então a F1 começou a falar sobre essa garota que ele planejava convidar. Uma garota que estudou na mesma escola que nós, mas não uma que eu pensasse que a F1 tivesse algum relacionamento real. Eu a conhecia, mas não sabia dela. Ele começou a dizer aos meus outros amigos e a mim que ele estava tentando levá-la para a cama por um tempo e ela continuou dando desculpas, então ele planejou levá-la para a festa e finalmente lhe esmagar. Quando eu perguntei a ele, em tom de brincadeira, o que te dá tanta certeza de que ela não vai te rejeitar de novo? Ele me olhou bem nos olhos e disse tão casualmente quanto você quiser a frase mais assustadora que eu já ouvi em toda a minha vida. Só vou colocar algo na bebida dela. Vai deixá-la mais relaxada, sem problemas. No começo, eu meio que ri sem jeito, pensando que era alguma piada fodida, mas eles não estavam rindo de mim. Quando perguntei se ele estava falando sério, ele me disse que estava cansado de seus jogos de merda e sabia que ela estava apenas enrolando, e que as pílulas apenas tornariam as coisas mais fáceis. Eu não podia acreditar na porra dos meus ouvidos. Eu me desculpei da conversa rapidamente e praticamente corri para casa, provavelmente passando por vários sinais de parada, mas eu realmente não me lembro. Passei a noite inteira me convencendo de que meus amigos estavam apenas brincando. Mas alguns dias se passaram e a conversa no vestiário foi praticamente esquecida, embora eles não tivessem parado de falar sobre a festa e continuassem insistindo para que eu apenas escapasse e me juntasse a eles. Fui chamado de maricas repetidamente por dizer a eles que não iria por causa dos meus pais, mas, novamente, apenas ignorei. Então a merda finalmente atinge o ventilador. Durante mais uma sessão de treinamento pós-escola, todos nós acabamos sendo os últimos nos armários. E a F1 faz algo que eu nunca esperaria em 1000 anos. Todos os três falaram sobre a festa o tempo todo, então a F1 começa a vasculhar sua bolsa de ginástica. Ele diz para todos nós olharmos para isso e joga para F2 um saquinho com pequenas pílulas cor-de-rosa. Imediatamente, sinto sangue escorrer do meu rosto e, como uma bomba explodindo em minha cabeça, uma voz em minha mente está gritando: puta merda, isso está realmente acontecendo, isso é sério, porra, merda. É realmente difícil descrever o que eu estava sentindo quando F1 começou a entrar em detalhes sobre como ele planejava convidar a garota para a festa, colocando algo em sua bebida e fazendo uso de um dos quartos dos meninos da fraternidade por algumas horas. E estive doente. Como se literalmente pudesse ter jogado tudo do meu estômago para o chão enquanto ouvia os três falarem sobre como a festa seria incrível depois de apenas descrever como eles planejavam estuprar uma garota. Não aguentei e de novo fugi. Na verdade, acabei vomitando mais tarde naquela noite, repassando na minha cabeça o que diabos eu tinha acabado de testemunhar. Quase não pude acreditar. Esses três meninos eram meus amigos há 15 anos. Eu pensava neles como minha própria família, achava que os conhecia melhor do que ninguém, mais um ano de distância e isso? Eu vou te dizer que eu realmente comecei a chorar naquela noite. Não tenho vergonha de admitir. O que me envergonha é o tempo que demorei para realmente me controlar e lidar com isso. Eu sabia que deveria ter contado a alguém, mas de alguma forma fodida, minha lealdade ainda estava ferrada. Não me crucifique por isso, agora sei o que deveria ter feito, mas eu tinha 17 anos e esses eram meus melhores amigos. Eu não queria que eles tivessem problemas, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não podia deixar essa merda acontecer. Então, em vez de relatar tudo que eu via um adulto como uma pessoa normal, decidi resolveria tudo sozinho. Então fui à F1 e disse a ele para não fazer o que havia planejado. Disse a ele que era estúpido e perigoso e arruinaria sua vida e a vida da garota que ele planejava drogar. Ele nem piscou. Ele ficou na minha cara e me disse que a escola para a qual fui enviada me transformou em um maricas. Que ele odiava o quanto eu havia mudado e estava tentando me mudar de volta com F2 e F3. Até me contou como eles estavam falando de mim pelas minhas costas e como planejavam me dar uma chance com a garota assim que a F1 terminasse com ela, apenas para me mostrar o que eu estava perdendo. Então ele disse algo que nunca vou esquecer. Ele me disse, palavra por palavra: estou fazendo um favor a essa cadela. Ela é a porra de uma virgem. E depois dessa festa, sua mãe não vai ser a única finalmente ganhando. Eu dei um soco nele. Nós brigamos e ambos fomos mandados para casa em suspensão por brigar.
Eu não podia acreditar nisso. Eu estava fervendo. Meu melhor amigo tinha dito isso para mim. Meu melhor amigo me disse que iria estuprar uma garota inocente em uma festa, e eu fui um covarde por não querer participar? Eu estava enojado. Enojado até o âmago. E acabei com ele. Meus pais ficaram desapontados por eu ter sido suspenso logo depois de voltar para casa, mas fiquei sentado em silêncio enquanto minha mãe chorava e meu pai gritava comigo. Agora sei que deveria ter contado a ele, mas depois do que a F1 me disse, tive essa noção insana de que iria recuperá-lo sozinho. E agora, para a vingança. Depois de um fim de semana de castigo, voltei para a escola e a primeira coisa que fiz foi procurar a F1. Ele estava tão machucado quanto eu, mas tinha um belo olho roxo onde eu o acertei no rosto. F2 e F3 estavam parados com ele e todos olharam para mim quando me aproximei deles. Então eu fiz algo que me deixou doente. Eu me desculpei com ele. Eu disse a ele que sentia muito por ter batido nele e que ele estava certo, eu havia mudado e odiava o que aquela escola havia feito comigo e queria voltar a ser o antigo eu novamente. Surpreendentemente, todos eles compraram isto. F1 e eu até abraçamos, e coloquei a cereja no topo quando disse a eles que viria para a festa. Agora, para o meu plano adolescente idiota. Primeiro, comecei a gravá-los sempre que estávamos sozinhos. Eu queria gravar tudo o que eles disseram sobre a festa e a garota que planejavam vitimizar. Eu sabia que precisava de algum tipo de prova, ou seria apenas a minha palavra contra deles. E depois de alguns dias, eu tinha conseguido mais do que o suficiente. Mas eu não tinha terminado. Não, meu eu estúpido tinha um plano e eu iria cumpri-lo ao máximo. Então a próxima coisa que fiz foi rastrear a garota, chamá-la de lado e contar tudo a ela. Ela estava chateada e com medo, mas eu implorei para ela não ir à polícia ou contar a ninguém. Agora sei que também foi estúpido, mas por algum motivo ela me ouviu. Eu tinha um plano. Um plano louco e estúpido para ensinar uma lição a todos eles. Então eu disse a ela para dizer à F1 que ela iria encontrá-lo na festa, mas para ficar em casa, para que ela pudesse ficar segura. Mais tarde naquele dia, a F1 começou a se gabar de como a garota havia aceitado o convite e tudo estava indo conforme o planejado. E eu sentei lá, meio telefone fora do meu bolso, gravando a maldita coisa toda. Então a noite da festa finalmente chega, e eu saio furtivamente, porque, você sabe, eu estava de castigo. Acho que vale a pena mencionar que não fiquei cheio de vindicação e farisaísmo durante toda a noite. Eu estava duvidando de mim mesmo, tinha dúvidas, mas de uma forma estranha, me senti traído. Esses 3 meninos eram meus irmãos desde antes de eu poder dar um soco e me senti traído por eles terem seguido esse caminho. O que me fudeu ainda mais na cabeça foi a possibilidade de que eu poderia ter sido como eles se meus pais não tivessem me mandado embora. Foi um estranho momento de compreensão chegar no meio de uma fraternidade lotada cercada por idiotas bêbados, mas você aceita o que a vida joga em você. Então a noite continua, e a F1 está ficando cada vez mais frustrada porque a garota que ele convidou não apareceu. Eu tinha feito questão de mantê-lo em minha mira durante toda a noite, não querendo que ele decidisse o que qualquer garota faria se ele não pudesse pegar a que ele queria. Fiquei de olho em todos eles, observando enquanto bebiam e bebiam enquanto eu permanecia o mais equilibrado possível com um pouco de água em uma lata de cerveja. Quando chegou a meia-noite, todos os 3 estavam engessados, e eu sabia que todas as garotas da festa estariam seguras até então. A essa altura, a multidão estava diminuindo e algumas pessoas que não conseguiam segurar a bebida já estavam desmaiadas pela casa. E agora era minha vez de brilhar. Enquanto os 3 estavam ocupados com um jogo de bebida, eu procurei na bolsa do F1 e encontrei o saco de pequenas pílulas cor-de-rosa. Coloquei um comprimido em 3 cervejas para cada um e entreguei aos meus amigos, e então esperei. Não demorou muito para que todos os 3 estivessem desmaiados no chão, junto com alguns outros convidados da festa. Em seguida, tirei uma caneta permanente preta da minha bolsa e escrevi estuprador na testa de todos os 3, tirei fotos e imediatamente as carreguei na página da nossa escola no Facebook, para que todos que frequentassem nossa escola pudessem ver. Admito que não pensei bem nessa parte, já que não apenas fiz isso à vista de todas as outras pessoas conscientes na festa, mas também sabia que as fotos não durariam muito no site da escola antes de serem retiradas.
Mas como era uma escola pequena, em uma cidade pequena, não duvidei que um monte de gente veria antes que um professor removesse as fotos. Em seguida vieram as gravações. Quando cheguei em casa, recebi uma bronca verbal de meus pais por fugir, mas eles pararam quando finalmente contei o que estava acontecendo. Ambos ficaram chocados e um pouco incrédulos, mas quando eu toquei para os dois as gravações que salvei no meu telefone, eles ficaram tão enojados quanto eu. Fiquei em silêncio no carro enquanto meu pai me levava até a delegacia, recebendo um sermão sobre como eu deveria ter ido até ele em primeiro lugar, e o que eu tinha feito na festa não era necessário. Mas eu senti que era na época. Meu telefone já havia explodido com outros alunos comentando sobre as fotos dos meus 3 ex-amigos com um estuprador escrito na testa. E enquanto muitos apenas riam deles, muitos questionavam se havia alguma verdade nisso. Era o que eu queria. Eu queria que todos soubessem quem realmente eram, para que não tivessem onde se esconder. As horas na delegacia foram reconhecidamente muito assustadoras. Eu ainda estava debatendo comigo mesmo se fiz a coisa certa ou não, mas meus amigos escolheram seu próprio destino. Eu ainda me sentia magoado e traído por eles terem se permitido ficar assim, e mesmo que eu sentisse um pouco de culpa por potencialmente arruinar o futuro deles, eu fiz o que pensei que deveria ser feito. E, para encurtar a história, as gravações foram suficientes para acusá-los de planejar um crime. Desde que a garota que F1 planejava drogar foi identificada, seus pais ficaram compreensivelmente furiosos e exigiram que todos os meus 3 ex-amigos fossem presos. Eu teria ido, se não fosse pela garota dizendo aos pais e aos tribunais que eu avisei para ficar longe da F1 e da festa. Fui autuado por uso de substância ilícita, pois admiti ter usado os comprimidos em meus 3 ex-amigos, e também por agressão, já que o marcador permanente era visto como uma forma de agressão, mas felizmente nunca fui preso. No entanto, recebi um monte de serviço comunitário. Todos os 3 foram julgados como adultos em um caso de tentativa de estupro, mas apenas F1 foi preso de verdade, já que foi ele quem pegou as pílulas e foi o único que admitiu querer usá-las. Os outros 2 só conseguiram liberdade condicional e serviço comunitário por serem acessórios, mas foram completamente rejeitados em nossa cidade. Ninguém nunca os deixou esquecer. Eu estava preparado para a reação, pronto para ser atacado por eles ou algo assim, mas, estranhamente, acho que ver o F1 ir para a cadeia pelo que ele fez deu algum sentido aos 2, e eles foram espertos o suficiente para realmente entrar na faculdade sem bolsas de futebol, já que ambos foram expulsos do time. Eles nunca mais chegaram perto de mim, o que me surpreendeu, mas eu não me importava mais. Em minha mente, meus amigos estavam mortos para mim muito antes de tudo isso acontecer e, quando me mudei para a faculdade, tudo havia ficado para trás. Estou no último ano da faculdade e ainda penso nesses 3 às vezes. Penso em como, se meus pais não tivessem me mandado para aquela escola especial, eu poderia ter acabado como eles. Curiosamente, às vezes sinto falta deles, mas sei que é da memória das crianças que sinto falta, não dos homens em que se transformaram. Agradeci continuamente aos meus pais por me enviarem para aquele lugar, e até consegui alguma aprovação de J quando me senti homem o suficiente para contar a ele o que aconteceu. Não sei o que vai acontecer com a F1 quando ele sair da prisão, mas uma parte de mim espera que ele aprenda a lição e siga em frente com sua vida, como eu fiz. J me ligou há alguns dias, só para checar, e eu contei a ele toda essa história, e é por isso que agora estou contando na internet. Acho que a moral é enfrentar seus amigos quando você sabe que eles estão agindo errado, mas talvez não da maneira estúpida que fiz. Sempre envolva outras pessoas mais qualificadas para lidar com situações sobre as quais você não tem certeza. Mesmo se você for um adolescente obstinado e teimoso pra caralho que pensa que sabe tudo. Resumo: 3 velhos amigos meus planejam estuprar uma garota em uma festa, então eu os exponho para toda a cidade e mando um amigo para a prisão. Atualização: uau! Eu não esperava obter tanto apoio sobre tudo isso. Obrigado pelas palavras gentis e desculpe não ter respondido a tantas perguntas, mas a escola tem sido dura, então tentarei responder o máximo que puder. Para todos vocês perguntando se a garota da história e eu nos tornamos amigos, bem, infelizmente, não. Conversamos muito durante o processo judicial e depois, mas nunca desenvolvemos uma amizade de verdade. Acho que nós 2 estávamos muito envergonhados com tudo, então apenas seguimos caminhos separados e permanecemos civilizados na escola.
2. Para todos que estão questionando por que pareço britânico, tudo o que posso dizer é uau. Estou acostumada com as pessoas percebendo isso pessoalmente, mas não por meio da escrita. Alguns de vocês devem ser gênios secretos. Meu pai é britânico. Toda a família dele mora lá e nós visitamos muito. E sua família é tão britânica quanto possível. E uma pequena informação paralela: na verdade nasci na Grã-Bretanha, 6 semanas prematuro, mas fui criado na América. 3. Para todos que perguntam sobre J, bem, ele é ótimo. Um grande homem que passou por muita coisa em sua vida. Ele perdeu o filho para as drogas, e é por isso que acho que ele fez de seu trabalho cuidar de meninos como eu, apenas para garantir que nenhum outro pai passasse pelo que ele passou. A reação dele ao que aconteceu foi basicamente me chamar de idiota por toda a porcaria que fiz, mas ele estava orgulhoso por eu não ter esquecido tudo que aprendi no momento em que cheguei em casa. Ele também me disse que gostaria que eu fosse falar na escola no próximo verão, só para dizer a alguns dos novos alunos que estão chegando como as coisas podem ficar ruins se você se recusar a mudar sua maneira de viver. Se algum dia eu ficar rico, farei uma grande doação para aquela escola. 4. Para todos que perguntam onde isso aconteceu, pelo bem da privacidade de todos, inclusive da minha, vou ter que manter isso em segredo. Tudo o que posso dizer é que era uma cidade pequena, com uma população pequena, e é provavelmente por isso que a coisa toda não apareceu em todos os noticiários. Mas, eu sou paranoico, então isso terá que permanecer um mistério. 5. Para todos sugerindo que eu localize meu amigo que se mudou antes de eu voltar para casa, bem, estou meio que em dúvida sobre isso. Chame-me de covarde, mas acho que prefiro lembrá-lo como meu amigo de infância, sem que todas as memórias sejam maculadas como estão com todas as outras. Se eu for procurar, posso não gostar do que encontrar, e mesmo que seja possível que ele também tenha mudado depois de ser removido de um ambiente tão tóxico, simplesmente não sei. Acho que prefiro viver com a ambiguidade. 6. Para aqueles que estão se perguntando o que eu teria feito na situação se nunca tivesse estudado naquela escola, bem, por razões óbvias, não posso responder. Eu gostaria de pensar que teria enfrentado eles do mesmo jeito, mas minha mente estava seriamente distorcida naquela época, então prefiro não pensar nisso. 7. Para todos que estão questionando o que estou fazendo agora, estou estudando engenharia aeroespacial. Eu amo aviões, e ao longo do meu curso, pude visitar o ventre de ambos os aviões e até mesmo de algumas aeronaves que estiveram no espaço. Não quero parecer um idiota, mas ver todos esses componentes se encaixando e realmente saber como tudo funciona e como tudo é chamado e como identificar tudo é realmente épico. Só espero passar no curso com uma nota boa o suficiente para fazer carreira. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Até a próxima!